Olá, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro. Continuamos os nossos estudos sobre o Poder Judiciário. Na primeira aula, nós tivemos ali sobre o Poder Judiciário as noções introdutórias. Esta é a segunda aula. A segunda aula em que tratamos do Poder Judiciário e agora, de acordo com o que se anuncia no artigo 92 da Constituição Federal, estaremos estudando os órgãos que compõem o Poder Judiciário no Brasil. Então, órgãos que compõem o Poder Judiciário no Brasil será o nosso desafio de agora. E eu já quero convidar você a imaginar o seguinte: imagine uma linha horizontal, que figura como a primeira linha em uma escala vertical. Nesta primeira linha de disposição dos órgãos componentes do Poder Judiciário, você vai encontrar o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Então, na nossa primeira linha da hierarquia dos órgãos que compõem o Poder Judiciário no Brasil, nós encontramos quem? Encontramos Supremo Tribunal Federal, o STF, e encontramos Conselho Nacional de Justiça. São os órgãos de maior hierarquia no Poder Judiciário do Brasil, por isso que eles estão ali na primeira linha desta escala, onde se encontram dispostos os órgãos que compõem o Poder Judiciário brasileiro. Atenção, o Supremo Tribunal Federal é sim o mais importante dos órgãos que compõem o Poder Judiciário do Brasil. E por que o Supremo Tribunal Federal é o mais importante dos órgãos componentes do Poder Judiciário no Brasil? Porque ele é o guardião da Constituição. Cabe ao Supremo Tribunal Federal a interpretação última e definitiva sobre as normas constitucionais. Então, se a Constituição Federal, na nossa pirâmide jurídica, se a Constituição Federal, entre todas as normas que compõem o nosso ordenamento jurídico, é a mais importante das normas, se a Constituição Federal é a nossa produção legislativa, entenda-se, de um constituinte originário de maior valor e de maior importância, e se o Supremo Tribunal Federal é seu guardião, por isso que o Supremo Tribunal Federal é o mais importante dos órgãos que compõem o Poder Judiciário. Ao seu lado, na mesma linha da hierarquia dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, nós vamos encontrar o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Mais atenção, Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição, não diz o direito, não aplica o direito ao caso concreto. Conselho Nacional de Justiça exerce, tem poder administrativo para todo o Poder Judiciário no Brasil. Tem poder administrativo e poder disciplinar. Administra e exerce a disciplina contra todos os integrantes do Poder Judiciário no Brasil, inclusive aquelas pessoas que trabalham em cartórios. Nós vamos estudar isso mais aprofundadamente no momento oportuno, quando estivermos trabalhando um por um os órgãos componentes do Poder Judiciário. Não agora. Agora estamos só demonstrando quem são esses órgãos, demonstrando principalmente a posição que ocupa em uma escala de hierarquia e passando brevemente algo sobre sua competência. Entenda então que Conselho Nacional de Justiça, CNJ, não exerce jurisdição, administra e exerce disciplina para todo o Poder Judiciário brasileiro. Por isso que ocupa a primeira linha da hierarquia. Mas o Supremo Tribunal Federal, que está ali ao seu lado, nesta primeira linha da hierarquia, este sim, exerce jurisdição e exerce a última palavra, principalmente em termos de interpretação constitucional. Grave. Supremo Tribunal Federal, órgão mais importante do Poder Judiciário, está na primeira linha da hierarquia, ao lado do Conselho Nacional de Justiça, órgão de maior importância na administração de todo o Poder Judiciário brasileiro,
mas que não exerce jurisdição, não diz o direito, não aplica o direito ao caso concreto, então somente administra e exerce a disciplina. Certo? Esta foi a primeira linha na escala da hierarquia. Logo abaixo dela você vai encontrar uma outra linha na hierarquia dos órgãos que compõem o Poder Judiciário brasileiro, e nesta outra linha você vai encontrar os tribunais superiores. Tribunais superiores são 4. Esses tribunais superiores que se encontram nesta segunda linha estão subordinados apenas ao STF, quanto à questão de exercer jurisdição, e estão também subordinados ao CNJ administrativamente e disciplinarmente. Mas entenda que os 4 tribunais superiores que figuram, que estão ali dispostos na segunda linha da hierarquia, eles possuem jurisdição sobre todo o território nacional. Anote isso. Os tribunais superiores, a exemplo do STF, eles possuem jurisdição sobre todo o território nacional. E quem são esses 4 tribunais superiores que estão ali logo abaixo do STF, no quesito jurisdição, logo abaixo do CNJ, no quesito administrativo e disciplinar? Os 4 tribunais superiores são Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Temos o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e temos o STM, Superior Tribunal Militar. Então são 4 os tribunais superiores que ocupam a segunda linha da hierarquia dos órgãos componentes do Poder Judiciário. Para você memorizar mesmo, quem são os 4 tribunais? Superior Tribunal de Justiça, STJ. Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Tribunal Superior do Trabalho, TST. E STM, Superior Tribunal Militar. E atenção, que agora nesta segunda linha da hierarquia dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, nós temos a oportunidade de perceber que existem no Brasil, que existem dentro do Poder Judiciário brasileiro, 2 justiças distintas. Nós temos a justiça comum e nós temos a justiça especializada, também chamada de justiça temática. A justiça comum, aquela que exerce jurisdição, que resolve causas que são apresentadas ao Poder Judiciário em relação à maioria das ocorrências. E temos a justiça especializada, que só trata de temas específicos. E destes 4 tribunais que compõem, os 4 tribunais superiores que estão aí figurando na segunda linha da hierarquia, somente um deles pertence à justiça comum e os outros 3 pertencem à justiça especializada, à justiça temática. Eu estou falando em justiça especializada, em justiça temática, quando, por exemplo, só se trata naquele tipo de justiça do trabalho. Questões trabalhistas são próprias da justiça especializada do trabalho. E questões eleitorais são próprias da justiça especializada eleitoral. E crimes envolvendo militares da União, é da alçada de uma justiça especializada, a justiça especializada militar. Então veja, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar são os 3 tribunais superiores da chamada justiça especializada, porque eles somente processam e julgam causas específicas relacionadas àquela área especializada do direito, somente causas eleitorais, somente causas trabalhistas, somente crimes militares praticados por militares da União.
Então veja que sobrou apenas quem? O Superior Tribunal de Justiça como representante da justiça comum. Veja que nesta segunda linha da hierarquia, quando vimos os tribunais superiores, tivemos esta oportunidade de compreender que no Brasil, no Poder Judiciário do Brasil, nós encontramos duas justiças diferentes, a justiça comum e a justiça especializada. Pois muito bem. Comece a entender que é possível que o interessado interponha um recurso, uma decisão proferida pelo STJ, lá da Justiça Comum, uma decisão proferida pelo TSE, da Justiça Eleitoral, pelo TST ou pelo STM, qualquer decisão, qualquer acórdão proferido por qualquer acórdão não, mas de acórdãos de decisões proferidas por esses tribunais superiores, é possível se pensar em um recurso para o Supremo Tribunal Federal. É possível que se cogite de um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Esses tribunais superiores possuem jurisdição sobre todo o Brasil, mas em algumas situações a última palavra ainda pode ser solicitada ao Supremo Tribunal Federal. Mas vamos ficar por hora por aqui com esta segunda linha da hierarquia do Poder Judiciário. No Brasil já vamos avançar, vamos para a terceira linha. Ali nós vamos encontrar outros tribunais, não mais tribunais superiores. Nesta terceira linha, nós vamos encontrar, por exemplo, dentro da Justiça Comum, subordinado diretamente ao STJ, quais tribunais? Os tribunais regionais federais. Tribunais regionais federais, são 5 no Brasil. Dividiu-se o Brasil em 5 regiões para fins de jurisdição da Justiça Federal, e aí em cada região dessa nós temos um Tribunal Regional Federal, os TRFs. De suas decisões é possível que se recorra ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, porque os TRFs compõem a chamada Justiça Federal, a Justiça Comum Federal, e estão hierarquicamente ali abaixo do Superior Tribunal de Justiça. Então entenda que no Brasil nós temos 5 tribunais regionais federais. São tribunais regionais da Justiça Federal. Estão diretamente abaixo ali na linha hierárquica de disposição dos órgãos do Poder Judiciário, estão abaixo do Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos compreender lá na frente que de repente, de alguma decisão de um TRF desse, de um Tribunal Regional Federal desse, pode ser cabível um recurso extraordinário que vai direto para o Supremo Tribunal Federal, direto, sem passar pelo STJ, mas isso aí é assunto para mais tarde. Estamos agora trabalhando a terceira linha da hierarquia dos órgãos componentes do Poder Judiciário, e eu disse que nesta terceira linha nós encontraremos alguns tribunais. Já falamos sobre os tribunais regionais federais e agora vamos para os tribunais de justiça dos estados, tribunais de justiça dos estados ou Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Esses tribunais de justiça de cada estado da federação, Esse Tribunal de Justiça do Distrito Federal também faz parte da Justiça Comum, não da Justiça Comum Federal, como o TRF, mas faz parte da Justiça Comum dos estados e do Distrito Federal, e por isso que estão imediatamente abaixo do STJ recursos possíveis a partir de decisões dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, podem subir para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. É Tribunal de Justiça Superior da Justiça Comum, seja a Justiça Federal, seja a Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Aí nós temos já 2 tipos de tribunais nesta terceira linha.
nós vamos encontrar também nesta terceira linha o TRE, os Tribunais Regionais Eleitorais, aí sim, preste atenção, que em cada estado da federação e no Distrito Federal existe o seu Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral é um por estado, diferente do TRF. TRF nós temos tão somente 5, mas saindo da justiça comum, indo para a justiça especializada, na justiça especializada eleitoral, nós temos um Tribunal Regional Eleitoral por estado. E aí, esses TREs estão abaixo de quem? Na linha hierárquica de disposição dos órgãos do Poder Judiciário, esses TREs, esses Tribunais Regionais Eleitorais, estão abaixo do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Recurso de decisões de um TRE pode subir para onde? Para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Além dos tribunais regionais federais compondo essa terceira linha, além dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, além dos tribunais regionais eleitorais, nesta terceira linha, nós também vamos encontrar os tribunais regionais do trabalho, TRT, mais um da justiça especializada. E atenção, Tribunal Regional do Trabalho, não existe um por estado, a exemplo do Tribunal Regional Eleitoral, não. Tribunais Regionais do Trabalho, atualmente no Brasil nós temos 26, não vai corresponder aí um por estado, mesmo porque até o estado de São Paulo possui dois tribunais regionais do trabalho, aí de acordo com a demanda, não é? E o Tribunal Regional do Trabalho, por ser órgão da justiça especializada trabalhista, de suas decisões, o recurso sobe para onde? O recurso sobe para o Tribunal Superior do Trabalho, sobe para o Tribunal Superior do Trabalho. Lembra lá da segunda linha da hierarquia dos órgãos que compõem o Poder Judiciário no Brasil? Estão os 4 tribunais superiores e um deles é o Tribunal Superior do Trabalho, TST, né? Tribunal Superior do Trabalho. Decisão de um TRT vai para o TST, certo? Lá nos tribunais superiores nós vimos 4, um da Justiça Comum, STJ, e 3 da Justiça Especializada, TSE, TST e STM, Superior Tribunal Militar. Então é de se esperar que nesta terceira linha nós encontremos um tribunal aí que esteja imediatamente subordinado ao STM. Não existe, não existe. Para a Justiça Militar da União, nós temos tão somente o Tribunal Superior, ou melhor, o Superior Tribunal Militar, lá naquela linha dos tribunais superiores. Não temos aí nesta linha intermediária nenhum tribunal, vamos ter juízes lá na 4ª linha, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, não temos este tribunal na linha intermediária dos órgãos que compõem o Poder Judiciário do Brasil, este Tribunal de Justiça Militar da União. Agora, atenção, nós temos, e aí agora nesta terceira linha surge oportunidade para isso, nós temos Justiça Militar da União e nós temos Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal. Então, os estados e o Distrito Federal possuem polícias militares e possuem corpos de bombeiros militares, por isso que eles precisam ter a sua justiça militar. E aí, de acordo com o mandamento constitucional, aqueles estados da federação que possuírem um efetivo militar, contando polícia e contando corpo de bombeiros, superior a 20 mil integrantes, pode criar o seu Tribunal de Justiça Militar do Estado. Vou repetir. De acordo com o mandamento da nossa Constituição Federal, estados da federação e também o Distrito Federal,
que possuírem um efetivo militar, contando os bombeiros militares, contando os policiais militares efetivos superior a 20 mil integrantes, eles podem criar os seus tribunais militares estaduais ou do Distrito Federal. E no nosso Brasil atual, somente 3 estados criaram o seu Tribunal de Justiça Militar Estadual. Nós temos esse tipo de tribunal em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Os demais estados não possuem esses tribunais de justiça militar estaduais. Aí uma pergunta interessante nos surge agora neste momento, bem oportuna, certo? Quando eu tenho uma decisão nesta terceira linha dos órgãos integrantes do Poder Judiciário brasileiro, uma decisão proferida, por exemplo, pelo TRE, o recurso sobe para o TSE. Se eu tenho uma decisão proferida pelo TRT, Tribunal Regional do Trabalho, o recurso sobe para o TST. Se eu tenho uma decisão proferida por um dos 5 TRFs, ou também se eu tenho uma decisão proferida pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito, sobe tudo para o Superior Tribunal de Justiça, sobe tudo para o STJ, dessa Justiça Comum. Aí a pergunta, e a decisão proferida por um Tribunal de Justiça Militar dos Estados vai subir para onde? Vai subir para o Superior Tribunal de Justiça. Neste particular da Justiça Militar dos Estados, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que por excelência é um tribunal superior da Justiça Comum, exercendo justiça especializada. Porque das decisões sobre causas, sobre crimes militares estadual, das decisões dos tribunais se sobe diretamente para o Superior Tribunal de Justiça. Os 3 estados que eu falei, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, têm seus tribunais próprios, que dali se sobe para o STJ. E os estados outros, que não têm seus tribunais de justiça militar, eles possuem ali uma câmara específica para isso, uma câmara, uma turma que as ações, os julgados lá da primeira instância, dos juízes militares da primeira instância, das auditorias militares, conforme veremos na 4ª linha, sobem para este Tribunal de Justiça do Estado e o recurso cabível vai para o Superior Tribunal de Justiça. Então anote, então grave que neste particular da Justiça Militar dos Estados, o STJ figura também com competência de justiça especializada militar. Então, gente, com isso nós encerramos esses órgãos, esses tribunais que estão aí figurando nesta linha intermediária, nesta terceira linha dos órgãos componentes do Poder Judiciário no Brasil. Nesta terceira linha nós vimos quem? Nós vimos TRF, nós vimos TRE, TRT, Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal, e também vimos aqueles Tribunais de Justiça Militar Estadual do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de São Paulo, certo? Então, com isso nós encerramos a terceira linha e já vamos para a 4ª e a última, a primeira dessa escala da hierarquia dos órgãos do Poder Judiciário, a primeira instância. E aí, na Justiça Comum Federal, na primeira instância nós temos os juízes federais, estão ali embaixo, na primeira instância, na base. Alguém entra com ação no juiz federal ali e se couber recurso, o recurso sobe para onde? O recurso sobe para o TRF, da decisão de um juiz federal. O recurso é cabível para o Tribunal Regional Federal, com possibilidade de ascender até o Superior Tribunal de Justiça e quem sabe até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Isso nós estamos demonstrando a linha verticalizada da Justiça Federal. Primeiro, lá na 4ª linha, lá na base, juiz federal.
na segunda instância. A segunda instância começa a partir de quem? A segunda instância começa a partir do Tribunal Regional Federal, com possibilidade de recurso para o Superior Tribunal de Justiça e, quem sabe, até para o Supremo Tribunal Federal, certo? Estamos na Justiça Comum, a quarta linha, trabalhando a Justiça Comum, primeiro a federal, agora vamos para a estadual, né? Nós temos os juízes de direito dos estados e também os juízes de direito do Distrito Federal, de cujas decisões é cabível recurso para o Tribunal de Justiça do Estado, que está lá na terceira linha. O juiz de direito na quarta, na base, na soleira, mas de suas decisões o recurso sobe para o Tribunal de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal. Entenda, já que os estados possuem os militares, os policiais e os bombeiros, aí nós temos também nesta primeira linha os juízes militares estaduais, as auditorias militares estaduais. Não é a questão que nós vamos estudar mais aprofundadamente na frente, mas uma auditoria militar é composta por um juiz de direito, no caso dos estados, né? E também por um conselho de sentença, oficiais das polícias militares, dos corpos de bombeiros, que compõem este conselho de sentença. De suas decisões, da decisão desta auditoria militar, o recurso sobe para o Tribunal de Justiça do Estado. Tribunal de Justiça do Estado. Na maioria dos estados brasileiros, onde uma Câmara lá, onde uma turma vai julgar, vai funcionar como segunda instância destas causas militares, desses crimes militares praticados por integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiro. A auditoria militar proferiu a sentença, recurso para o Tribunal de Justiça do Estado e possibilidade de recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Aí, nesta primeira linha, agora que nós terminamos a Justiça Comum dos Estados, né? E também falamos da Justiça Militar Estadual, nós vamos agora entrar na Justiça Especializada, temática, ali representada na quarta linha, na base, na soleira. E aí nós temos os juízes do trabalho, nós temos os juízes eleitorais. Já falamos dos militares, né? Temos ainda juízes eleitorais, e aí nós temos também juntas eleitorais, tudo figurando nesta quarta linha, e temos o juiz do trabalho. Juiz do trabalho proferiu a decisão, o recurso para a segunda instância vai bater na porta de quem? Vai bater na porta de um TRT, Tribunal Regional do Trabalho, com possibilidade de ascender até o Tribunal Superior do Trabalho. Da decisão de um juiz eleitoral, lá na primeira instância, o recurso vai para onde? Tribunal Regional Eleitoral e possivelmente para um Tribunal Superior Eleitoral. Oportunamente estaremos trabalhando esses juízes eleitorais, estaremos trabalhando toda a justiça eleitoral, mas de antemão eu já quero dizer o seguinte: nós não temos juízes, uma carreira de juiz eleitoral. Não temos, né? Na verdade, o juiz eleitoral é um juiz de direito dos estados ou do Distrito Federal, que são ali nomeados para exercer essa função, temporariamente nomeados para exercer essa função de juízes eleitorais. Aprofundaremos isso oportunamente. Mas nós já estamos perto de encerrar esta nossa exposição dos órgãos que compõem o Poder Judiciário. Só uma reprise, né? Na verdade, eu vou começar da quarta linha e nós vamos subir. Faremos o contrário. Quem está na base da hierarquia dos órgãos componentes do Poder Judiciário do Brasil? Quem está ali? A jurisdição de primeiro grau, a primeira instância, os juízes. Seja um juiz federal, na Justiça Comum, né, Federal, seja um juiz de direito dos estados do Distrito Federal, seja um juiz militar dos estados, suas auditorias, seja um juiz eleitoral ou um juiz do trabalho. De suas decisões, o recurso segue para onde? Segue de um juiz federal para o TRF, de um juiz de direito da Justiça Estadual para o TJ, o Tribunal de Justiça Estadual ou do Distrito Federal, dos juízes militares da Justiça Militar Estadual. O recurso sobe também para o Tribunal de Justiça
de Justiça dos Estados, a não ser naqueles 3 estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, que possuem seus tribunais de justiça militar próprios, da decisão de um juiz eleitoral, TRE, da decisão de um juiz de trabalho, TRT. E aí, chegando nesses tribunais aí que figuram nesta segunda linha, agora estamos subindo, né? Nós temos os recursos para os tribunais superiores. E quem são os tribunais que figuram no Tribunal Superior, que na verdade de cima para baixo seria a segunda linha? Os tribunais superiores são eles: vamos corrigir. O STJ, Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça é o Tribunal de Justiça da Justiça Comum. Tanto Justiça Comum Federal como Justiça Comum dos Estados. E cuidado com aquela observação que, de uma forma assim excepcional, o STJ exerce a jurisdição de justiça especializada quanto à justiça militar dos estados e do Distrito Federal. Mas na linha dos tribunais superiores, além do STJ, nós temos o TSE, Superior Tribunal Eleitoral, nós temos o TST, Superior Tribunal do Trabalho, e nós temos o STM, Superior Tribunal Militar, da Justiça Militar da União. Muito bem. E na primeira linha da hierarquia dos órgãos componentes do Poder Judiciário, na linha de cúpula, no ápice, nós temos quem? Supremo Tribunal Federal, exercendo jurisdição em todo o território nacional, assim como os tribunais superiores também exercem jurisdição em todo o território nacional. Mas o Supremo Tribunal Federal está no ápice porque ele é o guardião da Constituição, a última palavra em matéria de interpretação constitucional. E ao seu lado nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que não exerce jurisdição, mas é o órgão de maior poder administrativo de todo o Poder Judiciário brasileiro e também exerce a disciplina. Então, gente, são esses os órgãos componentes do Poder Judiciário. Nas próximas aulas vamos detalhar um por um, vamos nos aprofundar. Por hora nós ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência, convidando você para se inscrever no nosso canal, para curtir esse vídeo e convidando você para o nosso próximo encontro, quando traremos mais uma temática de direito constitucional importante para a sua prova de concurso. Até breve.